Então, eu fiquei responsável para falar um pouco sobre as dificuldades na integração africana. Como já defendia os neo-institucionalistas e os liberais, uma das principais barreiras à integração seria o conflito. E fica bem nítido que isso realmente acontece na África. Que a África, quando acabou a Guerra Fria, alguns analistas acreditavam que os conflitos que durante a Guerra Fria a África foi um palco para diversos conflitos. Alguns analistas acreditavam que esses conflitos iriam cessar durante o fim da União Soviética e, consequentemente, a queda do Muro de Berlim e o fim da Guerra Fria. Porém, mesmo com o fim da Guerra Fria, vários conflitos permaneceram em diversos países espalhados de toda a África, desde a África Ocidental, a África Austral. Por exemplo, há guerras civis internas em diversos países, possibilidade de fragmentação territorial, existe a disputa entre o Marrocos e a Argélia pelo Saara Ocidental, também tem o conflito no Sudão, que é basicamente o Sudão a parte norte do Sudão é islâmica e a parte sul é cristão. A Somália, por exemplo, é governada por clãs. Então, todos esses conflitos específicos é uma das principais travas para conseguir um desenvolvimento de integração mais eficaz na União Africana. Além de tudo isso, também tem a insegurança alimentar e doenças e epidemias. Todos sabemos, por exemplo, que a AIDS e o Ebola ainda dominam muitos países da África, onde tem muitos infectados. E a insegurança alimentar, né? Muita gente ainda morre de inanição na África. Agora eu falarei como são muitos conflitos específicos. Diversos países da África, muitos países da África têm conflitos internos, guerras civis. Eu separei dois para mim entrar mais profundamente. O primeiro que eu resolvi escolher foi o conflito do Saara Ocidental. O Saara Ocidental era uma colônia da Espanha desde o século XVIII ou do século XIX, acho que é do século XIX. E a Espanha só dá dependência para esse território em 1976, quando efetivamente os espanhóis saem da colônia. Mas assim que os espanhóis saem, Marrocos anexa o território, mas eles recebem protesto de povos que viviam naquela região, que era o povo sarauí. E em 1973 é criada a Frente Polisário, que representa os interesses desses povos para lutar por esse território que eles consideram que é um território deles e não do Marrocos. Também na época a retirada dos espanhóis e também, além do povo sarauí, a Mauritânia também invadiu o território, disputando com o Marrocos, mas eles foram retirados aos poucos em 1979. Essa região no Saara Ocidental é uma região que é rica em depósitos de fosfato, por exemplo, além da existência de algumas reservas de minério e ferro. Então a atitude dos espanhóis tornou essa situação um pouco complicada, uma vez que eles decidiram dividir essa administração dessa região entre o Marrocos, que ficou mais com a região norte, e a Mauritânia, que ficou com a região sul. E o povo sarauí não se sentiu representado com essa divisão. Então a Frente Polisário, que representa os interesses desse povo sarauí, eles abriram duas frentes de combate e derrotaram com forças armadas a Mauritânia. E isso só foi possível graças, por exemplo, à ajuda que o governo da Argélia concedeu à Frente Polisário. Mas durante esse período, várias atrocidades foram cometidas de lado a lado. O território virou literalmente um campo minado. E concomitante a isso, o governo marroquino ele criou um muro enorme de areia com extensão de 2.500 a 2.700 quilômetros, isolando as áreas controladas pela Frente Polisário, que era aproximadamente 20% do resto do país.
Esse muro não é tão famoso como o Muro de Berlim, pouco a mídia internacional fala sobre ele, mas ele efetivamente, esse fato efetivamente aconteceu. E, por exemplo, em 1991, a ONU tentou estabelecer algumas negociações entre a Frente Polisário e o governo do Marrocos. Teve intermediações da ONU pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e a ONU até estabeleceu um referendo e esse referendo basicamente dizia que a população do Saara deveria responder se desejava a autodeterminação com a criação de um novo país ou se preferia ser integrada ao Reino do Marrocos. Porém, nunca se conseguiu condições efetivas para a realização desse referendo. Houve várias divergências. A primeira grande divergência foi como seria o voto, quem estaria apto para votar no referendo. E também os dados populacionais da época eram escassos, limitados. Os únicos dados populacionais disponíveis na época era um censo que ainda tinha sido realizado pelos espanhóis em 1974. Esse censo revelava que viviam cerca de 74 mil sarauís nesse território. E a Frente Polisário também desejava incluir todos os que estavam vivendo no exílio, principalmente Tindouf, que era um campo de exilados sarauí localizado na Argélia. Só que o Marrocos também queria acrescentar 200 mil pessoas nos quadros aptos a votar. Então, o primeiro grande problema do referendo foi justamente esse: quem estaria apto para votar? A ONU tentou retornar essa discussão em 1990 com o Plano Baker. A região seria reconhecida como semi-autônoma, num período de 4 a 5 anos se realizaria um referendo contando com a participação de todos os habitantes do território a que sim poderiam decidir pela independência, a autonomia no âmbito do reino, a integração no Marrocos. Mas, porém, tudo foi por água abaixo, porque tanto a Frente Polisário como o governo do Marrocos, eles recusaram esse plano Baker que foi elaborado pelas Nações Unidas. Então, nas décadas seguintes foram verificadas várias iniciativas de tentar resgatar o espírito do referendo e encaminhar a questão do Saara Ocidental, mas todos foram fracassados, nada conseguiu ser bem sucedido. Então, essa questão do Saara Ocidental acabou meio que se tornando um conflito esquecido. As esperanças de salvação foram esvaídas e nenhuma atitude concreta foi realizada. E o governo marroquino foi acusado de violação sistemática dos direitos humanos, mas apesar disso, eles continuaram fazendo negociações com países como a França, os Estados Unidos. Agora, o segundo conflito que eu escolhi da África para mostrar esses conflitos que meio que atrapalham o desenvolvimento, o desenrolar da União Africana, é a falência da Somália como um Estado. A Somália foi criada como um Estado moderno aproximadamente em 1970, com a unificação dos reinos que haviam ali, porque aquela região da Somália antes era meio que uma colônia dividida entre a Itália e o Reino Unido. O país tem cerca de 11 milhões de habitantes e sendo 85% pertencentes à etnia somali, o Islã é predominantemente a religião majoritária no país. E em 1969, menos de 10 anos depois da eleição do primeiro presidente, o chefe de governo da Somália foi assassinado. E quem chegou ao poder através de um golpe comandado por forças policiais, foi Mohamed Siad Barre. Ele assumiu o poder
nacionalizou todos os setores da economia e declarou que a Somália seria, a partir de então, um Estado socialista. Os laços com a União Soviética foram quebrados por volta de 1970, em uma decorrência de uma guerra que teve entre a Somália e a Etiópia, e no caso a União Soviética nessa guerra apoiava a Etiópia. Essa guerra durou até 1988, quando foi selado um acordo de paz. Em 1991, o Barré foi deposto do poder e o legado que ele deixou foi uma guerra civil devastadora sobre toda a Somália. Por exemplo, a capital da Somália foi totalmente destruída, dominada pela guerra por soldados. Foi um palco da guerra. Clãs rivais da milícia islâmica brigam por dominar o território do país. Enfim, um estado de anarquia, morte e destruição total devastou o país. E existem estimativas que cerca de 300 a 500 mil pessoas morreram nesse conflito e 800 mil pessoas estão à beira da desnutrição, o que leva àquele outro ponto que atrapalha a cooperação, a integração da africana, que é a insegurança alimentar. Muitas pessoas morrem de inanição ainda na África. E apesar disso, só por volta de 2012 que a situação política começou a se estabilizar de novo na Somália e que finalmente um novo parlamento foi eleito democraticamente. Agora eu irei falar um pouco sobre as metas da Agenda de 2063. Basicamente, a Agenda 2063 foi criada em 2013 e foi selada num acordo com todos os líderes de todos os países pertencentes à União Africana. E basicamente era um plano de metas para o que a União Africana planejava para os próximos 50 anos. Por isso, Agenda 2063, as metas estabelecidas que a União Africana deveria cumprir até 2063. Agora eu vou falar algumas delas: o estabelecimento da área de livre comércio continental africana e uma rede ferroviária de alta velocidade que conecte todas as capitais e principais centros comerciais africanos, a introdução do passaporte da União Africana e a remoção de todos os requisitos de visto para seus titulares. Aqui a gente vê meio que uma imitação do que é a União Europeia. O fim de todas as guerras, conflitos civis, violências de gênero e conflitos violentos até 2020. Essas metas de 2063 é meio que um desafio, um grande desafio para a União Africana, porque, por exemplo, essa meta de fim de todos os conflitos até 2020, nós já estamos em 2020, e isso não se concretizou, não foi efetivado de tal, ainda existem muitos conflitos armados por toda a África. Também a erradicação da pobreza dentro de uma geração, outro desafio que a gente não vê uma luz no fim do túnel que mostra que isso realmente vai ser realizado. Pelo que a gente analisou, na verdade, a União Africana e a África está muito longe de cumprir todas essas metas da Agenda 2063. A melhoria da democracia e da justiça também é um ponto importante da Agenda 2063. Um ponto que também é outro desafio. Quase todos os pontos não foram cumpridos, nem remotamente perto de serem cumpridos. Ainda existe na África muitos países que não são democráticos. E, por fim, o desenvolvimento de uma estratégia africana comum para o uso da tecnologia no espaço sideral. Então, o que eu posso dizer, resumidamente, é que a Agenda 2063, não vou dizer um fracasso, mas porque ainda faltam muitos anos até 2063, mas a gente não vê uma previsão de realização dessas metas. É um desafio incomensurável e muito grande ainda, que ainda persiste pelo imenso continente africano.